Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, tá? Versículo de 1 ao 3. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, abençoa, Senhor, a exposição da Tua palavra. O Senhor possa me guiar, me conduzir, ó Deus, e que o coração dos meus irmãos esteja preparado para receber a boa semente, Senhor. Que ela possa frutificar, que ela possa florescer, Senhor. E que Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós vivemos em dias de muitas distrações, mas que nenhuma distração nos impeça hoje de ouvir a Tua voz, Senhor. Que nosso coração esteja realmente preparado e que tenhamos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer à Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Vocês vão concordar que é muito fácil identificar o indivíduo ou grupo de pessoas que são de outra etnia ou que residem em algum país estrangeiro, não é verdade? É fácil. É fácil você identificar pelos traços, às vezes características externas, às vezes pelo timbre de voz, pelo sotaque, dependendo da região. Se for um país estrangeiro, né, pelo idioma. É muito fácil. Muitas vezes uma cultura é caracterizada pelos costumes, pelo modo de se vestir, pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, não é? Não é verdade? Eu tive uma experiência muito parecida. Eu tive duas experiências que foram muito marcantes comigo, né? Comigo com Priscila. A primeira é que a gente teve a oportunidade de ir para o exterior, né? Não gosto de ficar falando isso, mas a gente foi para o exterior, né? E chegando lá, a gente viu uns africanos, né? E a gente conhecendo lá umas feiras, né? Em Paris. E aí os africanos, tem muitos africanos lá, né? Que ficam vendendo coisas na rua. Eles, quando olharam pra gente, Brasil! É Brasil! Por que eles identificaram que a gente não era dali? Primeiro porque eu estava queimado de praia. Tinha vindo de Ilha Grande com Priscila, fizemos uma viagem e voltamos e aproveitamos aquela época, aquela semana ali, aquele período ali para viajar. Ela tirou férias, eu também, a gente viajou. Mas viram que a gente estava queimado, eu com o cabelo bem baixinho e a cara da Priscila, né, gente? Aquela cara larga dela ali. Ela é carioca, mas é uma cara de nordestina, gente, né? De cearense. Eu brinco com ela. Ela não gosta, mas né? A família dela é meio a galerinha da terrinha, né? No bom sentido da expressão, né? E a outra experiência que eu tive foi em São Paulo, quando eu fiz um curso no CEPROC, né? Um curso para evangelismo explosivo. Quem conhece aqui já está familiarizado com a ferramenta. E eles me deram a palavra lá. E quando eu comecei a falar, eles começaram a comentar entre eles. Por que eles começaram a comentar entre eles? Porque eles começaram a comentar do meu sotaque, né? Como carioca da gema, né? Um carioca da gema. E eles dizem que a gente puxa muito X, né? E eu acho que eu tenho isso muito acentuado, isso é muito forte em mim, né? Então, isso já prova que é possível você identificar um indivíduo ou um grupo de uma determinada etnia por esses traços, né, que a gente está vendo por algumas características que são muito peculiares das pessoas. Mas da mesma forma, o Sermão do Monte, que cobre os capítulos 5 ao 7, é um discurso que mostra claramente quem são os que pertencem ao grupo, mas o grupo dos cidadãos do reino de Deus. O discurso ele é voltado especialmente para os seguidores de Jesus, conforme está descrito no versículo 2. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Em outros evangelhos, nós vemos que uma multidão cercava Jesus, né? Mas é para os discípulos que esse discurso é dirigido. O discurso é voltado para eles, aqueles que fariam parte de um novo povo, o povo do reino de Deus. E logo no início do sermão, Jesus ele apresenta as bem-aventuranças. É a abertura do sermão de Jesus, é o pontapé inicial. Elas funcionam como uma espécie de credencial dos cidadãos do reino de Cristo, ou seja, elas mostram como são as pessoas que pertencem a esse reino. E a palavra bem-aventurado aqui, conforme mencionado de forma enfática pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela quer dizer nada mais, nada menos que feliz. Ou muito feliz. Muitos de nós estamos já familiarizados com essa expressão. Mas ela quer dizer muito feliz ou alguém abençoado por Deus. Naquela época, isso estava muito ligado à ideia de ter uma boa vida. Ser próspero, ter saúde, ser respeitado, ter boa reputação. E estar em paz indicavam alguém que era abençoado por Deus. Então,
uma pessoa de boa vida, ela tinha essas credenciais aos olhos das pessoas daquela época. Isso não é muito diferente de hoje em dia. Você olhar uma pessoa próspera, uma pessoa com saúde, respeitada, e uma pessoa que vive em paz, que tem uma boa vida, é uma pessoa que indica uma pessoa abençoada por Deus. Mas Jesus, ele redefine completamente esse conceito. E isso provavelmente deve ter chocado os seus ouvintes, assim como tem chocado muitos que se lançam a entender os desdobramentos desse sermão, um sermão muito desafiador. Então, no seu ensino, os bem-aventurados aqui, eles não são essas pessoas prósperas, ricas, pessoas que têm uma boa vida, digamos assim, materialmente. No seu ensino, os bem-aventurados são os humildes, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, inclusive os perseguidos. Ou seja, do ponto de vista do Senhor Jesus, ser bem-aventurado no reino de Deus é uma condição espiritual diante de Deus. E isso é algo que contraria a lógica do mundo. E Jesus, ele começa destacando a primeira credencial dos filhos do reino, ou, por assim dizer, os cidadãos do reino de Cristo. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quem são os bem-aventurados? Vamos começar pelos bem-aventurados primeiros. O primeiro cidadão do reino dos céus. Esses bem-aventurados são os pobres em espírito, como ele diz. Mas a pergunta é, o que significa pobre? Quando você pensa em pobre, o que vem à sua cabeça? No imaginário social, o pobre é o quê? É uma pessoa desprovida de recursos, não é verdade? Uma pessoa de baixa renda, né? Às vezes você olha um mendigo na rua e você olha, poxa, isso é pobre, né? Uma pessoa que vive na pobreza ou abaixo da linha de pobreza. E isso porque a palavra, ela já indica isso. A palavra, em seu significado original, ela pode ser definida literalmente como mendigo. Bem-aventurados mendigos. Será que é isso que realmente Jesus está querendo ensinar? Mas a palavra, a expressão no original é essa. Mas o mendigo, ele nada mais é que uma pessoa que depende de ajuda de outros para sobreviver. Mas é importante nós entendermos que Jesus, ele não está falando aqui de uma pobreza material, embora o significado literal dessa expressão seja essa, mas era a expressão mais próxima do que Jesus queria ensinar e quer nos ensinar nessa manhã. Ele não está dizendo que as pessoas são bem-aventuradas por serem pobres de bens materiais, mas por serem pobres em espírito. Ele diz o tipo de pobreza a que ele se refere. Não é pobre materialmente, mas pobre em espírito. E não é nem pobre de espírito, como alguns pensam, né? Mas é pobre em espírito. Olha o que diz aí. Pobres em espírito. Bom, nós precisamos entender o que isso significa. Porque Jesus não está falando de pobreza material. O que significa pobres em espírito? Outras traduções até sugerem humildes de espírito, ou humildes em espírito. E quem nos ajuda a entender isso melhor é o Dr. Martin Lloyd Jones. Nos lembra que essas bem-aventuranças, elas, embora não seja uma ênfase na pobreza material, Jesus não está em hipótese alguma elogiando a pobreza material. Porque pessoas pobres também podem ser desprovidas do sentido original a que Jesus se refere, que é de humildade. Esse pobres em espírito se refere aos humildes. Há muitos pobres que são tão apegados a riquezas quanto os ricos. Existem pobres que são orgulhosos e invejosos, pobres que invejam os ricos, às vezes invejam a posição dos outros, disputam espaço e querem impressionar, querem chamar a atenção. Existem pobres que são mesquinhos, soberbos e até desprovidos de generosidade. Por outro lado, existem muitas pessoas que são prósperas e que manifestam uma boa dose de humildade e generosidade. Então, ter recursos aqui não é o problema. É possível ser próspero e ainda assim ser alguém humilde de espírito. Mas ser pobre de espírito não significa ser tímido, retraído ou passivo também. Ser humilde de espírito não é o mesmo que ser apático ou fraco, porque no imaginário social é isso que se passa quando falamos de uma pessoa humilde de espírito. Algumas pessoas têm essa postura por causa da personalidade dela, mas isso não é o que Jesus está dizendo aqui. Algumas pessoas têm essa postura porque é da sua própria natureza, mas Jesus não está dizendo que a pessoa nasceu assim. Os humildes de espírito não são assim
por natureza, é uma atitude que nasce de uma compreensão espiritual, não do temperamento ou da personalidade de uma pessoa. Ser humilde de espírito também não é falsa humildade. Não é você fingir ser simples ou inferior para impressionar os outros. Você já viu que existem pessoas assim? Existem pessoas que são assim, elas até se curvam assim para querer exibir alguma dose de humildade diante das pessoas, ou para ganhar esse rótulo de pessoa simples, pessoa humilde, piedosa. Ficar se diminuindo só para parecer humilde também pode ser um orgulho disfarçado. Por isso, Jesus não está falando desse tipo de humildade aqui. Não é o mesmo que fazer sacrifícios religiosos extremos. Os humildes de espírito não são apenas os que se afastam da vida comum, como fizeram os monges na Idade Média, como abrir mão do convívio das pessoas, das dificuldades do cotidiano e da responsabilidade do dia a dia. Alguns católicos e anglicanos na Idade Média se perderam no tocante a isso. Quando surgiram os mosteiros, eles começaram a achar que as pessoas elas deveriam viver enclausuradas como verdadeiros eremitas, achando que dessa forma eles alcançariam esse ideal de ser humilde de espírito ou pobre em espírito. Alguns até se forçaram a viver na pobreza e lançaram-se fazendo voto de pobreza. E o fundador dessa ideia, Francisco de Assis, que foi um homem muito piedoso, um homem de Deus, mas o catolicismo e muitos anglicanos viam nisso uma inspiração e acreditavam que para que uma pessoa atingisse esse ideal, deveria fazer voto de pobreza, viver dessa maneira. Mas Jesus não está ensinando a fazer voto de pobreza. Mas a pergunta é, o que significa pobre de espírito? Jesus ele está se referindo a pessoas desprovidas de autossuficiência e de arrogância. Trata-se de alguém humilde e que reconhece a sua profunda necessidade espiritual. Tanto Martin Lloyd Jones, que faz uma abordagem extensiva das bem-aventuranças, bem como William Hendricks, nos explicam de uma forma muito resumida o que isso significa. Para eles, são aquelas pessoas que se convenceram da sua pobreza, mas da sua pobreza espiritual diante de Deus. Tornaram-se conscientes de sua miséria e necessidade. Seu velho orgulho foi quebrado e puseram-se a clamar: ó Deus, sê propício a mim, pecador. São de um espírito contrito e humilde diante da palavra de Deus e perceberam a sua total incapacidade. Não esperam nada de si mesmas, mas esperam tudo de Deus. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é um contraste com o mundo, com o que o mundo prega. O mundo, ele exalta a autoconfiança, ele exalta a meritocracia, a independência. Os jovens hoje estão sendo empoderados e estão se exibindo, estão cada vez mais exibidos, jovens e adultos. As pessoas na sociedade hoje estão aderindo a esse espírito de empoderamento, de autoconfiança e autoexaltação. Desde cedo nós aprendemos a depender da nossa própria força, nós somos encorajados pelos nossos pais e a confiar na nossa própria capacidade, a nos apoiar nos nossos esforços e a ter orgulhos de nós mesmos. Mas a mensagem de Jesus, por outro lado, ela aponta o que muitos de nós não gostamos, que é da dependência total de Deus. Muitas vezes esse espírito de não querer depender, de não querer se humilhar, de não querer se submeter, pode mascarar um orgulho enrustido que Jesus está quebrando nessa bem-aventurança. Isso entra em conflito com muitas pregações atuais, porque hoje em dia há uma forte ênfase no sucesso, poder, status e vitória pessoal. Mas pouco se fala sobre humildade nas pregações de hoje em dia, pouco se fala de arrependimento e quebrantamentos, que são elementos cruciais no reino de Cristo. A bem-aventurança, ela não nos dá um empoderamento humano, mas ela nos leva ao reconhecimento da nossa carência espiritual diante de Deus. Por isso devemos refletir sobre a nossa postura diante de Deus. Como nós temos nos apresentado diante de Deus. Como nós temos exibido a nossa postura diante de Deus nesse mundo como seguidores de Jesus. Será que temos vivido com humildade ou temos sido crentes arrogantes? Muitos agem como se não precisassem de Deus. Muitos não aceitam ajuda. Muitos vivem como se dessem conta de tudo sozinhos. Eles vivem mais no eu do que no nós.
Outros até falam de Deus, mas continuam cheios de autossuficiência, arrogância, prepotência e orgulho na casa de Deus. A Bíblia ela nos mostra muitos exemplos de pessoas humildes diante de Deus. Pessoas que, aos olhos das bem-aventuranças de Jesus, eram pessoas abençoadas. Em Isaías capítulo 6, nós vemos que Isaías, o profeta, ao ver a santidade de Deus, ele diz: ai de mim, porque sou pecador, estou perdido. Nós vemos Davi no Salmo 51, que depois de cair, ele reconhece a sua culpa e clama por um coração puro, certo de que Deus ele não rejeita um coração quebrantado. Nós vemos o apóstolo Pedro, ainda como um discípulo desnaturado, no barco, quando Jesus sobe e começa a ensinar. O pastor Fábio estava pregando aqui semana passada para a gente, falando desse acontecimento. Ele ainda não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. E quando Jesus foi ao encontro de Pedro e mandou ele passar ao largo e lançar as redes, mesmo relutante, ele obedeceu. Sob a palavra de Deus, ele viu milagres acontecendo. E diante do poder de Jesus, o que acontece com Pedro? Qual é a reação dele? Ele se joga de joelhos e declara: eu sou um homem pecador. O publicano também, que clamou pela compaixão de Deus, falando: ser propício a mim, pecador. Ao contrário do fariseu que se exaltava e orava de si para si, ele nem falou com Deus, ele estava agradecendo por ele ser quem ele era. Mas esse publicano não, ele se humilha diante de Deus. É um coração quebrantado. E Jesus ele termina dizendo: quem vocês acham que saiu justificado diante de Deus? Foi o publicano que se humilhou, que reconheceu a sua miséria. Esse é pobre em espírito, esse é humilde de espírito, esse é abençoado, esse é bem-aventurado, porque Deus ama e está com aquele que é quebrantado de coração, aquele que é humilde de espírito. Nós lemos isso aqui no Salmo 34. O salmista está dizendo que o Senhor está com o quebrantado de coração, com um de espírito abatido e com humilde de espírito. Essas pessoas elas foram restauradas e transformadas ao reconhecerem a sua miséria. Muitas pessoas não desfrutam da restauração de Deus, muitas vezes não desfrutam de uma mudança e de uma transformação, porque elas não se apresentam diante de Deus com um coração humilde. Elas não estão dispostas a obedecer, elas não estão dispostas a se quebrantar, elas estão endurecidas. Mas Deus não está com os endurecidos, Deus está com os humildes, com os quebrantados, com os contritos de coração. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Ele habita com os humildes de espírito, ele resiste aos soberbos. Ele abate os soberbos, em outra tradição, mas dá maior graça aos humildes. Nós vimos que os bem-aventurados aqui são os humildes de espírito, aqueles que são quebrantados, aqueles que são humildes. Mas por que eles são bem-aventurados? Por que eles são abençoados? Porque deles é o reino dos céus. E veja, o verbo que Jesus usa aqui está no tempo presente. Ele diz, deles é. Ou seja, ele não diz, deles será, como se o reino fosse apenas uma promessa futura. O reino já está presente com os humildes de espírito. Eles não estão esperando por uma chance para entrar. Eles já fazem parte do reino de Jesus. Esses humildes de espírito, eles reconhecem a sua necessidade espiritual e sabem que não tem nada para oferecer a Deus, e é por isso que eles se rendem completamente ao seu senhorio, ao Senhor, que é rei, que é o Senhor desse reino. Eles já vivem sob o governo de Deus, desfrutando das bênçãos de serem chamados filhos de Deus. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Esse não é o resultado do mérito deles, do desempenho deles, mas é da fé e do quebrantamento que eles têm diante do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos refletir, nós precisamos fazer uma autoanálise espiritual hoje à luz dessas bem-aventuranças. Será que existem pessoas aqui que já fazem parte do reino de Jesus? Estão desfrutando do reino de Cristo? Você já faz parte desse reino? Ou você está fora desse reino? Talvez você até admire os ensinamentos de Jesus, talvez você até simpatize com a fé cristã, seja amigo de crente, goste de frequentar a nossa igreja, mas a verdadeira entrada no reino, ela não acontece por simpatia
e nem por boas intenções, meus amigos. Ele começa quando você reconhece a sua pobreza espiritual e se entrega a Jesus como seu único e suficiente Salvador e se submete ao seu senhorio. Você já reconheceu a sua necessidade de Deus? Você consegue admitir que você não pode salvar a si mesmo? Você consegue admitir que você precisa de um Salvador, um único Senhor e um único Salvador, e importa você seja salvo? Você já se rendeu completamente a Jesus? Ou você tem dito isso da boca para fora? Note que em Romanos capítulo 10, quando o apóstolo Paulo fala, quem ouvirão se não há quem pregue? Ele diz que a palavra está na boca, né? E que com a boca nós confessamos, mas com o coração se crê. E que nós devemos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Ou seja, essa conversão, essa transformação, essa rendição não é algo da boca para fora, é algo que acontece primeiro no coração do seguidor de Jesus e reflete uma confissão pública de arrependimento e um estilo de vida diferenciado dos demais desse mundo. O Evangelho, ele é um chamado para pecadores, não para aqueles que se acham bons, não para os fortes, mas para os quebrantados e humildes de espírito. Sem esse passo, ninguém entra no reino, mas com ele, até mesmo o mais rejeitado desse mundo pode se tornar um filho de Deus. Você já está no reino? Se você já está nesse reino, então, meu irmão e minha irmã, se alegre na sua dignidade, porque talvez você não tenha muito nesse mundo. Talvez você não tenha tudo que você gostaria. Talvez você enfrente muitas lutas, muitas limitações. Falta até mesmo de reconhecimento das pessoas e até se sinta desprezado, diminuído no meio daqueles que você acha que são grandes, mas aos olhos de Deus são pequenos. Jesus olha para você e diz, você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada, porque o reino é seu. Você é rico em Deus. Tem um rei que cuida de você. Pode não ter tudo o que você gostaria, mas tenha certeza de uma coisa. Você tem tudo o que você precisa. Davi, no Salmo 23, versículo 1, ele disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma criança foi capaz de dizer, olhando o Salmo 23 e dizer, se eu tenho o Senhor, o que terei falta? Porque eu tenho tudo. Eu tenho tudo que preciso. O Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim. Ele me leva a águas tranquilas. Ele supre as minhas necessidades. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu bordão, eles me consolam. Eles estão comigo. A sua bondade e a sua misericórdia vão me conduzir todos os dias da minha vida. Eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Você pode celebrar e expressar, exibir a sua confiança em Deus como salmista no Salmo 23. Então, meu irmão e minha irmã, independente da sua condição financeira, das suas lutas e das circunstâncias que você tem enfrentado, não desanime, não fique se comparando aos outros, não inveje o que o mundo tem. Continue firme, porque é assim que deve viver um cidadão do reino dos céus. Você pertence ao reino eterno de Cristo, e isso é mais valioso do que qualquer tesouro desse mundo, meu irmão. Haja o que houver, venha o que vier. Você é um cidadão do reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha oração é que possamos cultivar a humildade de espírito como seguidores de Jesus, e que dessa forma possamos desfrutar plenamente do reino de Deus, porque bem-aventurados são os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Feche seus olhos. Chamar os músicos.